Boa tarde, quinto ano. Hoje nossa Boa aula é tarde. de ciências, né? E estamos na página 30. Deixa eu colocar aqui a apostila. Como é que tá a minha apostila? Espera aí, só um pouquinho. Aí, Guilherme. Posso começar a ler? Pode começar a ler. Tá. A água em nosso dia a dia. Apesar de muitas vezes não percebemos, inúmeras atividades de nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade de água. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável, ou seja, que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água, para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas e a consequente manutenção do ciclo d'água são essenciais. Posso ler o que significa mananciais? Pode. Fontes de água usadas para abastecer as populações, como rios, lagos, aquíferos e represas. Muito bem. Então, a nossa água, ela tem que ser, para a gente utilizar, né? Fazer a utilização dela, ela tem que ser potável, né? Para Sim. isso, né? Ela tem que passar por vários processos, né? Até ela chegar na nossa casa. E a gente já viu lá sobre como é que é o... Ai, Jesus! Aqui, ó. A gente viu que as matas ciliares são importantes nesse processo, né? Que as florestas também, na última aula a gente falou sobre isso, né? E também a manutenção do ciclo da água, né? Que Sim. ele tem que ocorrer de forma correta para que a gente tenha também acesso a essa água, né? Vocês abriram esse QR Code que está aqui em cima? Não. Não, né? Não? Tá, então espera aí que eu vou abrir ele aqui para vocês, bem legal. Hoje todo mundo tá mudo. Quê? Eu não estou mudo. Haha. E por isso. Deixa eu ver qual que é. Acho que é este daqui. Deixa eu ver se é esse. Estão vendo? Tratamento da água. Tratamento da água. Pronto, tá. Eu assisti esse. Já assisti. Já assistiu? Então eu vou colocar para todo mundo assistir. Tá dando para ver? Dá pra ver na boa. Sim. Então vamos lá. Tratamento de água. Dá pra ouvir. Peraí. Até a sua casa. Para retirar a água do rio e distribuí-la, a empresa ou companhia responsável por este serviço precisa realizar vários procedimentos. As fontes de água podem ser rios, lagos, represas e lençóis freáticos e devem estar em locais protegidos, longe de possíveis focos de contaminação. Na captação, a água é retirada do rio e levada para a estação de tratamento. Na estação de tratamento, a água passa por vários filtros e processos químicos para eliminar suas impurezas. Para eliminar os micro-organismos causadores de doenças, é adicionado cloro e também flúor,
que ajuda no combate à cárie. Por meio de encanamentos, a água tratada segue para reservatórios, onde é armazenada e distribuída para residências, edifícios e indústrias. A água usada e descartada com resíduos forma o esgoto, que é levado à estação de tratamento, onde passa por vários processos de remoção de poluentes. Após o tratamento, a água é devolvida ao rio. Então, assim, ó, o que eu quero dizer para vocês, que ali fala no final que a água que a gente utiliza em casa, né? Lavando roupa, louça, banheiro, enfim. Toda a água utilizada na nossa casa, ela vai para o esgoto, certo? Vocês sabem disso, né? Só que ali fala que daí a água é feita uma limpeza de novo para aí ela voltar para os rios, né? Vocês acham que aqui na nossa cidade, na cidade que a gente mora, acontece isso? Você acha que a água ela é feita essa limpeza até ela chegar para o rio de novo? Prof, tem uma Oi, Rafa? falar uma Acha coisa? que não? Posso falar? Pode. Então, estão construindo um tratamento de esgoto ali do lado da minha casa. Ele até já foi inaugurado, mas eles ainda não usaram. Então, É verdade. aqui na nossa cidade não tem ainda, né? Isso. Então, quando começar, vai ser bem melhor para o meio ambiente. Exatamente, é. Muitas Em cidades... Penha tem? Não, também não. Não. Tanto que hoje o esgoto ele é levado para o mar, né? Vocês sabem, né? Então, aqui na Penha, quem mora aqui sabe, né? Que lá na beira da praia tem vários locais que a gente vê o esgoto correndo, né? Para dentro do mar. Eu não moro, mas na praia dá pra ver. Dá para ver, né? Então, o correto é como tá ali no vídeo, né? Prof, Ela é tratada para chegar até a nossa torneira e quando nós a descartamos, né, com os resíduos, também deveria acontecer essa renovação da água para que ela volte para os rios sem a contaminação, né? Porque querendo prof, ela vai ficar contaminada, né? Que a gente também já usou, né? Já lavou louça, então foi gordura, tomamos banho, shampoo, sabonete, enfim, né? Tudo é produto químico que vai contaminar essa água que a gente está usando, né? Lembra aquela atividade prof, que eu tinha dado para vocês se a cidade que a gente morava acontecia o reuso da água, lembra? Lembra que tinha naquela atividade daquela pesquisa? Que eu dei para Acho que lembro. Isso, então teve gente que não conseguiu achar nada sobre o reuso, né? Porque realmente é bem difícil as cidades terem essa renovação da água, né? Ou o reuso, né? Que pode ser utilizado com a água da chuva, a captação da água da chuva, né? Para fazer irrigação e outras coisas que a gente vai ver aqui para frente na apostila. Tá, então deixa eu voltar aqui na nossa apostila. Credo, sumiu por quê? Peraí. Ele foi. É porque tá aqui em outro lugar, espera aí. Tá. Mais algum comentário? O governador também veio ali. Vocês não estão me vendo, né? Eu tô. Estamos. Eu tô. Eu tô. Tô vendo tu. Oi, prof! Meu Deus, agora deu. Agora eu não sei o que você fez aí, mas tudo bem. Tá, eu errei. Muito bem. Ah, não, eu ali naquela outra tela. Agora quem quer ler aqui do Você Sabia? Eu. Prof, Oi? não é pra colocar na apostila?
quê? A tela. Ah, tá pausado para vocês. Espera aí, deixa eu voltar. Meu Deus, o que que eu fiz? Também não tô entendendo nada. Deu agora? Agora foi. Tá bom. Foi. Quem quer ler o Você Sabia? Eu só tenho o que quero ler agora? Só o Guilherme Dutra? Vamos, meninas. Se não quer, eu leio, tá, prof? Então vai, Guilherme, leia. Você sabia? A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. E em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea ou cisternas, que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. Muito bem, então assim, tem lugares muito distantes que não tem rio perto, não tem nada perto, então é feito essas outras alternativas, que são as represas, as barragens, né? E o mesmo ocorre também que essa captação, ó, como está aqui, ó, das cisternas, né? A captação da água da chuva, que ela é captada e depois tratada, porque lembram que a gente falou que a água da chuva ela não é potável para o nosso consumo? Eu não posso captar ela e tomar? Lembra que a gente comentou isso em outras aulas? Sim. Sim, né? Então, eu até posso captar água da chuva. O que eu tenho que fazer? Por exemplo, assim, ó, eu moro num lugar de muita seca, né? E um belo dia resolveu chover, porque não chove muito. Se eu captar aquela água, o que eu tenho que fazer com aquela água para me poder tomar ela? Tratar ela. E qual é a forma fácil de eu tratar ela em casa? Esquentando. Fervendo. Fervendo, né? Ferver a água. Ferver a água. Então, eu posso fervê-la, né? E aí sim poderei estar tomando, né? Só que aqui, nesse caso aqui, quando é grandes proporções de água, como essas cisternas, eles fazem um tratamento normal como uma água dessas que a gente recebe em casa das distribuidoras de água, né? Então, é feito um tratamento com cloro, né? Com flúor e demais substâncias que passam nesse tratamento até chegar ela ser boa para a gente tomar, né? Para o nosso consumo. Esse QR Code aqui, ó, depois eu boto lá no grupo também, fala sobre como é feita uma captação de água de chuva, tá? Que mostra aqui sobre a cisterna. Alguma dúvida aqui? Não. Eu tenho uma curiosidade. Fala, amor. Então, eu vi em vários programas de sobrevivência que tu pode fazer um filtro com pedras, areia, umas coisas assim. Sim, porque, ó, quer ver, ó, se tu vê aqui, ó, quer ver, ó, Rafa? Aqui não, mas tinha lá naquele vídeo, aqui não aparece. Naquele videozinho que a gente acabou de ver, quando a água vai passando dentro daqueles tanques, se tu observar, tem um que tem cascalho, carvão, vários minerais que vão fazendo que aquela água filtre, entendeu? Sim, com certeza também dá. Tem muito programa, né, que passa na TV agora sobre sobreviver, aquele ali né, dentro do é mato, o né? mais fácil de fazer. Oi? Se tu tiver em uma situação de sobrevivência, aquele ali é o mais fácil para fazer. Exatamente. Ou ferver, né? Que eu também vi num programa de sobrevivência, o que eles fizeram? Eles captaram a água da chuva à noite, né? E aí depois eles ferveram e tomaram. Porque o que pode acontecer? Se eles tomarem aquela água, eles podem ficar doentes, né? Podem ficar dor de estômago. Até teve um programa que eu vi que o participante passou mal por ter tomado a água sem ferver.
Ele passou mal durante o programa, né? Então, Sim, também vi. então agora a gente vai ver o quê? Os usos da água, né? Agora eu não quero que o Guilherme leia, agora eu quero o outro. Vai, Arthur. Tá sem som, Arthur. Agora foi. Ao carregar a bateria do celular ou assistir a televisão, você está utilizando o recurso originado da água. Isso porque no Brasil a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas elétricas. Nas usinas, a água Usinas hidrelétricas. O que são usinas hidrelétricas? de água Sim, faz energia. isso mesmo, pode continuar. Nas usinas, a água de um rio é represada em grande reservatório saindo da represa. A água movimenta turbinas que geram energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energias das cidades também pode ser prejudiciado. Tá, só um pouquinho. Então, olha só. Primeira coisa, para a gente ter energia elétrica em casa, o que precisamos? De Água. água, né? Então, se o nível dos mananciais, quem são os mananciais, né? São lá o que a gente viu, rio, lago, né? Eles diminuírem, automaticamente a energia também cai ai, meu Deus, Energia. não, cai a produção da energia, né? Porque ela passa por turbinas, né? E vai movimentando ali, a água movimenta ali e ali vai formando a energia, né? Então, se eu não tiver água para fazer essa movimentação das turbinas, automaticamente a quantidade de energia gerada vai diminuir, né? Porque ela é feita com pressão, né? De água. Muito bem, pode continuar. Além de estar envolvida em atividades que exigem seu uso direto, como tomar banho e cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos e automóveis. Muito bem. Então, essa aqui é uma imagem de uma hidrelétrica, né? De Tucuruí, no Rio Tocantins, no Pará, no estado do Pará, né? Essa parte aqui que a gente já tinha comentado, né? Que tudo que nós usamos, quase tudo, tem a água envolvida, né? De um jeito ou de outro, tem a água envolvida, né? Por exemplo, para me cultivar vegetais, eu não preciso de água. Se eu não tiver água, vai germinar? Não vai, né? Para eu criar os meus animais, eles não têm que tomar água para se hidratar e para eles ficarem nutridos? Precisamos, né? Para fabricar qualquer produto hoje, a gente necessita de água. Por exemplo, a roupa, a gente até tinha comentado, né? A roupa já começa onde? Para me fazer uma camiseta, como essa que a gente usa. Aonde que começa a entrar água nesse processo até eu chegar com a minha camiseta aqui? Vocês já pararam para pensar? No Não? pano? A camiseta é feita do quê? Eu já falei, eu acho isso para vocês. De pano. De algodão. Das ovelhas. Então, ela começa onde? Lá na agricultura, quando o agricultor vai plantar o quê? O algodão. Para o algodão crescer, não precisa ter água? Sim. Precisa ter água, né? Então, ali já começa o processo. Então, para fazer o cultivo do algodão, ele vai precisar de água e aí por aí vai. Aí depois esse algodão, ele vai para a fábrica para fazer o quê? O fio, né? Também vai precisar de água. Por quê? Se o fio for tingido, né? Porque nem toda a camiseta é branca, a gente tem camisetas de várias cores, então eu preciso de água para fazer esse tingimento. E ali por diante. Então, assim, ó, se a gente for parar para pensar,
não é só a água que a gente utiliza em casa, né? Tem todo um outro processo por trás disso tudo, que é o que a gente vai ver agora nesse gráfico aqui, né? Ó, porcentagem de água utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas nas cidades. O que é o setor da economia, né? O setor da agricultura, da mineração, do abastecimento urbano, que é o quê? A água que chega até a nossa casa, o abastecimento rural, que é o da agricultura e da pecuária, né? As indústrias, as termoelétricas, o abastecimento animal, a irrigação do solo para o cultivo das plantas e vegetais. Então, olha só, qual que daqui, ó, a irrigação aqui, ó, é a que mais consome água hoje, 68,4%, né? Depois, Mais que o animal. depois, em segundo lugar, vem quem? Abastecimento animal, 10,8%. Ó, Em terceiro, só indústria. para vocês verem aqui, ó. A irrigação e o abastecimento animal, ele está diretamente ligado ao que é a nossa alimentação, não tá? sim, Nós não Sim. se alimentamos do solo e dos animais? sim. Muito bem. Terceiro lugar, abastecimento, não, indústria, né? Ó, Indústria. terceiro lugar, indústria, né? A indústria, o que Abastecimento. movimenta a indústria? Água. Porque nós dependemos da indústria, primeiro, por emprego, né? E segundo, por consumo, né? Então, Sim. se não tiver água, não vai ter emprego, não vai ter consumo. Próximo, abastecimento urbano, que é na cidade, né? Que não é que é o abastecimento das nossas casas, no caso, né? Depois, quem vem? Abastecimento rural. Abastecimento rural. E é a parte da agricultura também. Pequenos agricultores, né? Uhum. Depois vem a mineração e depois, por último, as termoelétricas. Termoelétrica. Pequena quantidade. Oi? 0,2 só por cento. 0,2%. 0,2, exatamente. Então, esse é o total de água que o Brasil consome. Aqui, essa média aqui, ó, ela é de 2017, né? Então, ela não é atual, né? Mas fica dentro dessa média, né? Claro que, por exemplo, né? A irrigação. Se eu tiver chuvas, né, não tiver tempo de estiagem como a gente teve aqui no início do ano, fica dentro da média anual. Agora, por exemplo, se eu passo um tempo com muita seca, o que vai acontecer? Eu vou ter que irrigar mais essa terra. Se eu tiver que irrigar mais a terra, é mais água que eu vou utilizar, né? Então, se a chuva não ficar presente sempre, lógico que eu vou ter que irrigar muito mais a minha terra. Vou ter que abastecer muito mais os animais com água. E assim por diante, né? Todos vão ter que entender essa parte aqui, então, que o uso da água ele não é exatamente só o que a gente vê dentro da nossa casa, que a gente tem que pensar lá onde começa tudo. Ok? Algum comentário? Credo, como vocês estão sérios? Ninguém quer falar nada? Não. Da aula. Oi? Tô gostando da aula. Esse é o meu Então tá bom. comentário. Agora quem vai ler? Menina, eu quero menina. Maria Eduarda, Luísa, Rafa. Agora. Posso ler, Pro? Pode. No gráfico da página anterior, é possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso de água para esses setores, assim como evitar desperdiçar alimentos, visto que com eles também se desperdiça água durante a produção. Todos devem colaborar para economizar água.
pois a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas podem fazer a diferença. Tá, só um pouquinho. Então, olha só, tá vendo ali, ó? Então, a gente, como eu estava falando lá, né, que são os dois setores que mais utilizam a água, né? Então, a gente já tem que pensar também no desperdício do consumo dos alimentos que a gente consome, né? Temos que ser consumidores conscientes e não desperdiçar, né? Utilizar o alimento todo, né? Porque hoje, assim, ó, por exemplo, os vegetais, né? A gente descasca. A casca, se você souber aproveitar ela, você também consegue fazer um alimento, entendeu? Então, hoje, muitos caminhos que a gente pode estar usando para poder estar utilizando aquele alimento total. Até a casca, por exemplo, de fruta, dá para fazer suco de novo. E aí por diante, né? São atitudes conscientes, né? Pode continuar, Maria. Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características de seres vivos. Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída ou ocorre diminuição das chuvas e do volume de água nos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintos. Isso aí, bem isso daí mesmo. Então, a água, como nós já sabemos, ela é a vida de tudo, de nós seres humanos e de todos os animais, né? Então, temos o quê? Que preservá-los, né? Preservar esses rios, esses lagos, não poluir e levar isso adiante, né? Com as nossas atitudes, né? Não apenas vamos fazer, não, mostrar, né? Mostrar essas atitudes do jeito que a gente quer que o nosso mundo seja melhor, né? Então, para isso a gente tem que ter atitude e fazer, né? Alguém quer comentar algo sobre isso? Uma coisa que eu quero falar para vocês, deu 10 minutinhos agora do final da aula. Sobre as atividades de matemática de ontem que a prof passou, gente, não se preocupem se vocês não conseguirem fazer, tá? Eu disse para vocês... Você foi meio exagerada, né, prof? Não, eu tô falando quanto a não entender o conteúdo, tá? Façam a leitura, tem algumas partezinhas ali que só são interpretação daqueles textozinhos, tentem fazer, se não conseguir, não tem problema, tá? Ó, prof, só uma coisa. Oi. É da 33, né? Mas só que quem quiser adiantar pode ir até a 41, né? Terminar a unidade, que seria bom, né? Pode terminar se quiser, se entender, tá? Até tem lá uma pesquisa, tá? Não precisa fazer, depois quando a gente for lendo e explicando, a prof encaminha aquela pesquisa, tá bom? Ah, Ok? sim. Aí, sexta-feira, a prof inicia, em vez de a gente ir corrigir o CA, que é sobre a parte decimal, que a gente já trabalhou bastante, a prof deixa aquela parte para corrigir na terça que vem e a gente entra no hectare, tá? E aí, no final de semana, vocês podem estar realizando as atividades ali que ficarem sobre essa matéria, tá bom? Não se preocupem com o que não conseguir fazer. Não se preocupe, façam leitura e façam o que der. O que não der, não tem problema, tá? Hoje é quarta-feira, né, prof? Hoje é quarta-feira, pois é, gente. Passou bem rapidinho. Então, aqui, ó. Eu queria que hoje fosse sexta, mas tudo bem. Eu também. Não, mas é quarta. Essa Então, daqui- para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar e da água e da presença do alimento e etc. Portanto, se um lago, como o da imagem, for poluído, os organismos que o habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos, né? Então, olha só, um lago lindo, cheio de seres, né? Se eu poluir isso aqui, eu não vou poder beber e todos esses seres vivos que estão aqui presentes Vão tudo irão morrer. morrer. Vão tudo por água abaixo. Então, vimos o uso da água, né? Onde a água é usada no nosso dia a dia.
Agora sobre a preservação, né? A gente já viu bastante sobre isso ano passado também, né? Falta quanto? 6 minutos. Quem quer ler preservação da água? Vai, Rafa. A água é um recurso natural indispensável à vida. No entanto, atividades humanas podem contaminar os corpos d'água. Para preservar a água e o ambiente, algumas medidas podem ser adotadas, evitando a poluição e o desperdício desse recurso tão importante. Conheça algumas delas a seguir. Muito bem. Ó, essa primeira é aquela que a gente estava lá falando no início da aula, né? Sobre o tratamento de esgoto, né? Pode ir. Após seu uso nas casas para dar descarga, lavar louça, tomar banho e diversos outros fins, a água fica suja e deve ser encaminhada para a estação de tratamento de esgoto, antes de retornar ao ambiente. Entretanto, no Brasil, apenas cerca de 40% da população é atendida pela rede de coleta e tratamento de esgoto. O restante é despejado diretamente em rios, córregos, no mar e em outros corpos d'água, sendo um importante fator de poluição e contaminação. Então, a gente já viu que o principal fator hoje da nossa poluição é o esgoto. Professora, mas o esgoto nós não temos nada a ver com isso. Quem tem que fazer é o prefeito. Muito bem, ok. São os nossos governantes. Por isso, quando vamos eleger um governante, a gente tem que prestar bastante atenção quais as decisões que eles vão tomar em relação ao meio ambiente também, né? Não só a economia da cidade, mas também, né, nesse fator, né? Então, ele é um fator bem decisivo na hora de a gente escolher os governantes, porque é eles que vão tomar as decisões, né? De como investir o dinheiro e fazer com que isso reverta para o nosso meio ambiente também, né? Então, olha só, olha o esgoto aqui saindo, ó, gente, ó. Dá até uma dó, né? Aqui tá indo direto para o rio. Ó, aqui, ó, mostra uma estação de tratamento de esgoto, porque assim, ó, quando eu faço uma estação de tratamento de esgoto, ela é diferente da água, então não é para o mesmo lugar que ela vai. Ela também é uma estação de tratamento, mas ela é somente de água de esgoto. A nossa água que chega para nossa casa, ela tem uma estação de tratamento de água que é para a área urbana, né? Para a cidade, para as casas, tá? Então, não é a mesma. Não quer dizer que a água do esgoto vai para o mesmo lugar ser tratada que a água que a gente toma, tá, gente? Ok? Ok. Ó, aqui tá falando do reuso da água, ó. Quem quer ler sobre o reuso? Vai, Arthur. Eu? Tu fez assim? Tá bom. Água que passa pelas estações de tratamento de esgoto pode ser utilizada nas atividades em que a água não precisa ser potável, como regar as plantas ou lavar as ruas. O reuso da água também pode ser realizado em casa. Ó, que é aquela captação da água da chuva, que a gente pode também estar fazendo essa captação em casa, né? Tem vários vídeos na internet mostrando como fazer, dá para fazer com cano PVC, é bem interessante. Então, ó, a água do esgoto ela pode ser utilizada nessa parte ali de regar as plantas ou lavar as ruas, né? No caso, os bombeiros podem estar utilizando para apagar incêndios e por aí, né? Nesse post-it fala que em muitas cidades a água não potável, peraí que eu não estou conseguindo ler ali. Em muitas cidades, a água não potável vinda das estações de tratamento de esgoto é usada para regar plantas e manter limpeza pública, que é o que está falando ali em cima, né? Agora aqui, ó.
Evitar o uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos na agricultura pode contaminar tanto a água de rios e lagos quanto a água de reservas subterrâneas. Por isso, evitar o uso de agrotóxicos, procurando alternativas para o controle das pragas, é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e a saúde dos seres vivos, incluindo dos seres humanos. Eu lembro, não sei se eu já falei para vocês, que lá na Antártida eles já conseguiram detectar o agrotóxico. Eu falei para vocês, eu acho que foi na aula de vocês que eu falei. Foi. Foi, né? Então, Aham. só para vocês verem. Porque o que acontece com o agrotóxico? Chove, o agrotóxico sai da planta, vai para o solo. O que ele vai acontecer? Quando ele entra no solo, ele vai para onde? Para as reservas subterrâneas, para os aquíferos, né? Então, logicamente, o que vai acontecer? Ele vai contaminado, né? Então, infelizmente, hoje a agricultura faz uso desses agrotóxicos, né? Em grande escala, né? Quase todos usam. E existe outras alternativas, né? Para o controle de pragas, que não é tão agressivo, mas para isso também envolve, eu não sei porque eu não trabalho com isso, mas deve envolver muitas coisas para eles chegar a esse outro. Deve ser muito caro. Às vezes caro, às vezes não tem nem aqui também, a gente não sabe, né? As joaninhas comem pulgões que atacam as plantações. O uso de inimigos naturais no combate às pragas é um modo eficiente de reduzir e evitar o uso de agrotóxicos. Ó, aqui já tem uma alternativa, né? Então,